Nilo, na verdade, é um grande prazer, né, a gente poder fazer isso. E eu sigo muito alguns ensinamentos, principalmente japoneses, né? Eles sempre reverenciam as pessoas mais experientes, né? E aqui no Brasil a gente às vezes não valoriza muito isso. E eu acho que a gente tem que valorizar, porque o turismo hoje é o que e tende a crescer cada vez mais, graças a algumas pessoas, né? Dentre elas o Michelão, né? Que é um guerreiro e é reverenciado por todos, né? Você vê ele com todas as dificuldades que o Brasil tem, ele está sempre junto, está sempre presente, está sempre participativo, sempre dando uma palavra de apoio. É uma pessoa Michelão, que a gente tem mesmo que agradecer eternamente, né? Da mesma maneira como alguns que já estão aqui, até você mesmo, Nilo, pelo trabalho que você sempre fez no Rio de Janeiro, entendeu? O Roberto Fagundes, lá de Minas Gerais, hoje é atual presidente da Federação de Convênio Bureau do Estado de Minas, que está junto conosco aqui, muito amigo do Michelão, entendeu? Então, assim, são pessoas que a gente tem que agradecer muito e aprender sempre, porque tem muita informação para passar, muito otimismo, né? E sofreram muito, e nem por isso deixaram de nos ajudar, de nos apoiar, de sempre uma palavra de carinho, de conforto. Bem-vindo, Virgílio. Tudo em paz? Graças a Deus, Virgílio. Seja bem-vindo. Opa, cadê o Feijoeiro? Tá lá, tá aí, preparado já para entrar na batalha. Estou vendo ele aqui da janela. Presidente. presidente Roberto Fagundes, um beijo. Salve, presidente. Estou aqui de pé em continência, esperando autorização para ficar à vontade e poder ouvi-lo e aprendê-lo um pouco mais. Obrigado, presidente. Com você. Tira a máscara. Grande Saudade, Roberto. Márcio, saudade desse mineirinho aí. Esse mineirinho é uma das pessoas que eu tenho maior carinho e apreço. A elegância dessas palavras. Amigo querido. Mas você conseguiu reunir aqui pessoas que do fundo do coração da amizade. Pessoas que, independentes de tecnologia, de globalização, mas pessoas que se relacionaram e cresceram pelo talento, pela correção, pelo bom relacionamento da amizade, para a formação desse grupo, que eu diria que o Clube do Feijão Amigo foi responsável de trazer essas pessoas maravilhosas que eu estou vendo aqui nesse vídeo, e eu parabenizo você de prestigiar o nosso presidente Michelão, realizando essa live hoje aqui. Estou muito feliz de poder dar o mínimo de um depoimento e também agradecer suas palavras carinhosas. Obrigado, Nilo. Aliás, não é nenhum sacrifício meu, não, muito pelo contrário. Eu acompanho a trajetória do Michelão já há muito tempo, né? E de vocês também. Então, poder estar com vocês aqui nesse momento especial é um prazer, né? Espero que dê tudo certo. Bom, gente, vamos começando. Eu vou passar a palavra para o Michelão, obviamente, para ele fazer as suas considerações aí iniciais, para poder começarmos. Depois é um bate-papo, né? Vocês vão poder interagir, todo mundo vai poder perguntar. Se quiser, tá o chat aqui lateral, vai fazendo a pergunta, aberto para todo mundo. Tá? É um bate-papo de amigos mesmo, né? E o objetivo é realmente homenagear essa grande figura do turismo nacional, que é o Michelão, e da qual a gente tem o privilégio de compartilhar amizade com ele. Então eu vou passar a palavra para o Michelão, porque ele é o nosso querido do dia, né? Michelão, você tem a palavra e o tempo que você quiser. Obrigado. Em primeiro lugar, não esqueçam de tirar a máscara e usem a máscara quando for necessário. Lavem as mãos com álcool gel, não. A voz dele está ruim, presidente. Tá.
de lavar as mãos e vamos evitar todo mundo de praia no Rio de Janeiro, no Brasil todo. Vamos Alexandre, a voz dele está saindo picada, Está ruim o áudio. Obrigado. O áudio está ruim, Michel. Obrigado, Nilão. O áudio está ruim agora? Melhorou? Agora melhorou. Melhorou. Pronto, é mais próximo. Melhor. Obrigado, Danilo, Virgílio, Roberto Fagundes e os demais que vão ter por aí. Se você tiver essa oportunidade de contar muitas coisas, é o que você falou, não tem tempo de falar. Eu conheci em 1940, onde eu nasci, em Poá, na cidade do estado de São Paulo, aonde tem a água mineral Poá. Eu ia muito lá na fonte, beber água. Eu comecei ali em Poá. Verdadeiramente, eu não tinha o que fazer aqui. Eu ia engraxar sapato na estação, quando o trem chegava e quando o trem saía. Sapato lá em Poá. Milão, vamos desligar o nosso microfone para ver se melhora o microfone dele. Bom, vou continuar. Devagar, que o Alexandre está pedindo para falar mais devagar. Em 1982, 10 anos depois, lá de Poá, nós viemos morar em São Paulo. Ok? Naquele tempo, eu não estudava mais. Nesse tempo, o que é que eu tinha que fazer? Eu ia fazer bola lá no Corinthians, ia jogar basquete lá junto com os veteranos. E nesse tempo todo, o pessoal lá viam que eu tinha 2 metros de altura, eu era magrelaço, né? Bem magro. Então, eles queriam me aproveitar e já me colocaram no tempo no time de juvenil, depois eu fui para o aspirante. E logo em seguida, eles me passaram para o time principal, aonde jogavam o Gilinho, o Vlamir, o Edson Bispo do Nascimento, o Amauri, e assim por diante. Eram praticamente uma seleção brasileira. E eu era um campeão que estava jogando naquele tempo. Eu esqueci de falar que tinha o Biratã, que era o mais alto, e era eu e o Biratã, praticamente, que éramos mais altos lá no time do Corinthians. Eu fiquei 2 anos jogando, mas não jogando muito tempo, porque com esse time desses cobra toda a vida, eu já entrava só no final, praticamente. Era muito difícil eu entrar o meio tempo, algum tempo maior, né? E naquele tempo, eu namorava ainda a Fátima, eu estava para casar. E aí, nesse tempo todo, ela ficava assistindo o meu jogo. E quando nós íamos lá para o Ibirapuera, acontece que ela ficava sentada esperando eu entrar em campo, e eu só entrava quando faltava 3 minutos, 5 minutos, e assim por diante, né? Aí ela falava, olha, eu vou parar de vir ver o teu basquete, porque eu fico aqui 2 horas esperando e você entra só no final. Bem, aí eu fui me desanimando também, aí eu fui jogar no Sírio, fiquei lá no Sírio também durante 6 meses, mais ou menos. Aí lá no Sírio eu podia jogar um pouquinho mais do que o Corinthians, que já não tinha um time tão grande como o do Corinthians, mas era o tempo que tinha o Súcar também, mais alto, e eu também junto com ele. E aí o tempo foi se passando, aí eu casei nesse tempo todo, aí com os 21 anos, que eu parei de jogar basquete, e aí eu me casei também com 21 anos. Bem, aí depois dos 21 anos, aí eu comecei a mexer com turismo. Mas como com turismo? Aí eu fui trabalhar, imagina só vocês, o Banco União Comercial, ele era do professor Roberto Campos, e quem lá trabalhava era o João Carlos Martins. E o João Carlos Martins me chamou para abrir as agências de viagem do Banco União Comercial. Aí eu abri aqui em São Paulo, depois Curitiba, depois Belo Horizonte, Salvador, e mais uma que eu não... e Rio de Janeiro. E aí eu fui dirigindo essas 5 agências de viagem
nesse tempo todo, junto com o João Carlos Martins. Depois o banco foi vendido para o Banco Itaú, e o Banco Itaú resolveu, já tinha agência de viagem, era o Armandinho, lá do Rio de Janeiro. E o Armando, aí ele falou, Michel, nós vamos ter que mandar você embora, porque o Banco Itaú já tem agência de viagem, nós não vamos precisar de ter a agência do banco. E aí me mandaram embora, e eu fiquei desempregado. Nesse tempo todo que eu já tinha conhecido o Tasso, porque o Tasso eu conheci ele logo que eu vim para São Paulo, em 1952. Mas aí ele foi para trabalhar para um lado, eu fui jogar basquete e tal. E aí ele sabia da minha carreira, o que eu estava fazendo. Aí o Tasso estava trabalhando na Contic Franstur, que vocês conhecem, com o Guimassá, que era do Banco Econômico. O Banco Econômico do Ângelo Calmon comprou a Contic. Aí o Tasso falou, Michelão, eu quero abrir um plano de viagens igual tem a Transeuropa com o Santoro. Só que você tem uma ideia diferente da gente fazer ligado com o Banco Econômico. Falei, pô, a jogada é essa mesmo. Porque o Santoro mandava um carnê para os clientes para vender as passagens para a Disney, para a Europa, e o dinheiro ficava, a poupança que entrava no nome da Transeuropa. Eu falei, Tasso, conversa agora com o Ângelo Calmon, que era o presidente do banco, que nós vamos abrir conta de poupança em nome do passageiro. Aí, então, facilitou muito. Aí o Tasso abriu o leque, eu trouxe 20 vendedores que eu já conhecia desse tempo todo. Aí o que acontece? Eu, como trabalhei nas listas telefônicas, que é um bom tempo, conheci muitos vendedores na lista telefônica, mas eu já tinha uma bagagem também, que eu fui vendedor da Uber, eu lavava roupa, a maquininha Uber, na loja da Função. E a demonstração. A máquina saí de lá, fui trabalhar nos produtos de New York, também uma escola de vida, né? Entendeu? Que foi profissional, né? Que eu consegui ter contato com os bons vendedores, foi que o Tasso teve essa ideia. Vem para cá, você tem condição de trazer os vendedores. E eu levei os vendedores lá para a Contic Franstur, junto com o Tasso e o Ângelo Calmon. Aí nós criamos um carnê, mas o carnê era o depósito da poupança, entendeu? Era diferente, não era um carnê normal. E aí eu estipulava que o cliente, para abrir a poupança, ele tinha que dar R$500, seria no tempo de hoje, que naquele tempo era 100 ou R$200, eu não me recordo muito bem. E aí eu mandava o carnê para ele, também para ele depositar quanto ele queria viajar. E a nossa técnica também, lá dentro do Banco Econômico, porque os meus vendedores trabalhavam junto com o gerente do banco Bamerindos, não, do Banco Econômico, né? E aí, o que acontece? Os clientes vinham para o banco pedir empréstimo. E aí o meu vendedor, que estava do lado do gerente, oferecia para eles um carnê para ele depositar em poupança, R$200, R$300, quanto ele quisesse depositar, para ele fazer uma viagem futura. E a gente não falava diretamente que era Copa do Mundo, porque senão ele quebrava a venda na hora. Ele falava, não, eu não gosto de futebol, não vou viajar, não vou. Então, a gente falava, o senhor vai para a Europa, o senhor vai para a Disney, vai para os Estados Unidos. E, lógico, o senhor também terá o seu lugar reservado na Copa do Mundo. Se o senhor se inscrever até lá, o senhor vai ter o seu lugar garantido. E aí, nós começamos lá com a Contic Franstur esse tempo todo, né? Daí, eu saí do Banco Econômico e, na ocasião, eu fui abrir a minha agência de viagem, que é a Status Turismo. Aí já foi em 1970. Em 1970, nós abrimos a Status Turismo. Mas antes de falar de 1970, eu queria lembrar vocês que eu, lá com o Tasso, em 1974,
quando nós vendíamos o plano, já era para a Copa do Mundo da Alemanha. Da Alemanha. Nós fizemos a primeira Copa do Mundo, que foi na Alemanha. Isso eu fiz lá no Banco Econômico, junto com o Tasso. Aí, quando eu saí de lá, aí eu peguei a jogada do Banco Econômico, comecei a ver os bancos estaduais. O primeiro foi em São Paulo, o Banco do Estado de São Paulo. E depois o Banco do Rio Grande do Sul, do meu amigo Danilo, que está lá ainda. É o nosso presidente do sindicato lá do Rio Grande do Sul. E de lá nós começamos a abrir o leque, aí fomos para Belo Horizonte, aí com o Roberto Fagundes, ele era a agência de viagem lá que nos atendia também para a Copa do Mundo. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro, para o Banerj, que o Nilo também, naquela ocasião, nos abriu as portas lá no Banerj. E aí fomos abrindo esses bancos estaduais, as caixas econômicas e assim por diante. De repente, eu estava com mais de 15 bancos, numa equipe de 72 vendedores, vendendo esse carnê de poupança. Os bancos estavam maravilhados, porque eram difíceis deles abrir as cadernetas de poupança. E eu, junto com o gerente do banco, ou não, os meus vendedores, então eles abriam as cadernetas de poupança na maior moleza, falando do futebol, falando da Disney, falando da Europa, dos Estados Unidos. Bem, conclusão, chegou uma hora que eu já tinha mais de 50 mil carnês vendidos. E uma ocasião, lá no banco lá de Minas Gerais, o Benja, estava eu e o Roberto Fagundes, aí o presidente do banco perguntou, mas, Michel, vocês já venderam mais de 5 mil aqui no Banco Banerj? Como é que você vai embarcar 5 mil passageiros se nós não temos 5 mil ingressos? Não vão 5 mil brasileiros. Eu falei, presidente, não se preocupe, porque não são 5 mil que irão para lá. Se daqui no Brasil se for 500, está ótimo. O que nós estamos tentando é trazer o passageiro para fazer a viagem. Ou mesmo aqui no Brasil também, nós estamos incentivando também o turismo no Brasil. E assim foi, entendeu? Essa caminhada toda. Mas aí, falando da Copa do Mundo de 1982, foi a minha melhor Copa do Mundo que eu fiz, tanto em vendas do nosso plano, que se chamava Plano Brasil, como a viagem para a Espanha, para Madrid. Foi na Copa de 1982. Vendemos muito, muito. Tanto é que nós vendemos muito. Aí eu joguei todas essas vendas para o Leonardo de Moura Coutinho, da Meliá. O Leonardo falava os ingressos e os hotéis lá, e os ingressos, os hotéis lá na Espanha. Nessa Copa do Mundo, que foi uma pena, porque nós perdemos a Copa de 1982, que eu me lembro, o Brasil jogando lá no estado de Sarriá, nós perdemos da Itália, perdemos feio deles e a melhor seleção que apareceu até hoje. Porque entramos de salto alto, dando as rosas lá para o pessoal da torcida, tal, perdemos o jogo. Mas, em compensação, eu levei 1.500 passageiros. Foi a maior venda da Meliá com o Leonardo de Moura Coutinho nessa ocasião. Para vocês terem uma base, nós levamos a Luísa Brunet, levamos a Xuxa namorava com o Pelé, e levamos os bicheiros do Rio de Janeiro, que o Nilo e o Sérgio lembram muito bem lá do Rio de Janeiro. E eles arrumaram uma caravana muito grande para levar para o Rio de Janeiro, queriam hotéis de 5 estrelas. Aí eu falando com o Leonardo então reservou para nós, lá em Marbella, o hotel Meliá Dom Pepe, que já eram 5 estrelas para 6 estrelas naquela ocasião, aonde ficou a Luísa Brunet, a Xuxa, o Pelé, e os bicheiros todos lá do Rio de Janeiro, e mais alguns aqui de São Paulo, do Brasil todo, que nós vendemos. A minha venda foi tão grande, e o sucesso foi tão grande, que a Meliá, por intermédio do Leonardo, eu ganhei um tourinho, porque lá se falava muito em touradas, ganhei um tourinho de bronze, entendeu? Que foi o meu prêmio por ser o maior vendedor. Bom, para vocês saberem, ter uma ideia de ser o maior vendedor de Copa do Mundo da Meliá naquela ocasião, eu ganhei muito dinheiro em dólar, ganhei muito, mas muito, muito. Então, o que aconteceu? Imediatamente,
eu quis aplicar o meu dinheiro em imóveis. Comprei um andar lá no Edifício Itália de 1.000 metros quadrados. Mas o que eu ia fazer com 1.000 metros quadrados? Mas como o preço estava muito bom, eu paguei R$420 mil naquele tempo, então eu apliquei esse dinheiro lá. Aí o Goiaci, que tinha uma das maiores agências de viagem aqui do Brasil e de São Paulo, me pediu para alugar um andar. Aluguei um andar inteiro para ele, fui muito bem alugado. Obrigado, Goiaci, você foi um ótimo inquilino, pagou tudo exatamente direitinho, quando tinha os aumentos de lei você dava. Parabéns a você, agradeço muito. Chegou um tempo que você vendeu. Não, que você não queria mais o imóvel, ficou com metade. Depois largou a outra metade, que ele comprou um outro imóvel. Aí eu fiquei com ele desalugado 1 ano. Foi quando eu comecei a ver que tinha dificuldades para vender, apareceu a Alatur e me comprou o andar inteiro. Bem, esse foi um pedaço aí da Copa do Mundo que eu consegui realizar esse prédio lá da Edifício Itália. Mas aí não foi só isso. Comprei também, aí eu mudei de uma casa térrea que eu morava no Campo Belo, comprei um apartamento de 300 metros no Campo Belo e paguei esse apartamento inteiro. Com esse dinheiro da Copa do Mundo, comprei também um apartamento no Guarujá, que tenho até hoje. Então, com isso tudo, eu consegui construindo algumas coisas na minha vida. Depois eu comprei também um apartamento para o meu filho Fábio, comprei um apartamento para o Alexandre e comprei um apartamento para o Marcelo. Eu queria morrer sabendo que eu deixei 3 imóveis para 3 filhos. Bem, gente, daí para frente chega também de comprar. Eu comprei os melhores carros daquele tempo e tal, e fomos tocando a nossa vida. Aí terminou a Copa do Mundo, aí vem a história do Clube do Feijão Amigo em 1972. Eu tinha o meu escritório na Vieira de Carvalho, que eu já tinha comprado em 1982, começou o Feijão Amigo lá na Vieira de Carvalho. Aí os feijões eram feitos para os meus funcionários. E aí eu tinha uma cozinheira que ela falou, Michel, eu faço para os funcionários. Aí a minha secretária, naquela ocasião, trouxe o almoço dela, eu vi que era uma marmita em uma latinha. Eu falei, não, isso aí não é possível. Como é que vocês esquentam, aliás, em banho-maria, e o tomate, alface, murcha, junto com o arroz e feijão, com o que vocês trazem? Amanhã ninguém mais traz essa latinha, ninguém mais, porque nós vamos passar a servir. Chamei a Fátima, naquele tempo, a minha esposa. Nós fomos no Jumbo, aqui no aeroporto, que naquele tempo era Jumbo, hoje é Extra. Aí compramos tudo, compramos pratos, garfo, comida e tal, e ela começou a cozinhar o feijão. Num belo dia, o Adel Awada convida o jornalista do Estado de São Paulo, que era o Joel de Andrade Lois. E só eles almoçaram junto comigo, nós 3, e aí eles começaram a trocar ideias, falaram, olha, vamos criar o Clube do Feijão Amigo, vamos começar a trazer, em vez da gente convidar o pessoal para ir para os restaurantes, naquele tempo era o Dinhos e o Rubaiá, vamos trazer o pessoal aqui para comer esse arroz e feijão aqui dos funcionários. Os funcionários almoçavam e a gente chamavam eles, o nosso pessoal, para almoçar. Quem vinha? Pessoal da Panamérica, da Brandif, da KLM, da Air France, da Alitalia. Bom, todas essas empresas que vocês conhecem, mais as nacionais. Naquele tempo era a Varig, a Transbrasil e a VASP. E aí vinham esses, começaram a vir 1, 2, 3, 20, e o negócio foi crescendo. Até que um belo dia se tornou 1 ano do Clube do Feijão Amigo. Aí o Joel e o Adel falaram, vamos fazer num hotel. Bom, que hotel? Eu tinha muita ligação com o Robertinho Maxud e estava inaugurando exatamente naquele ano o Maxud. E cheio de alegria, ele nos abriu o Maxud. Foi quando nós fizemos o primeiro Feijão Amigo no Maxud. Imagine, gente, veio 1.000 convidados. E o governador de São Paulo era o Mário Covas. E o Mário Covas foi homenageado como o primeiro
governador de São Paulo. Mas, só para vocês saberem, nós homenageamos também o Paulo Maluf, o Laudo Natel, o Alckmin, no correr dos anos todos aí, esses governadores e outros mais. Só para vocês saberem, eu fui a única pessoa que homenageei 22 governadores no estado todo, lá de Manaus a Porto Alegre, todos eles. Michelão, mas o maior feijão foi no Transamérica com 4 governadores. Exatamente, você lembrou, mas ele já estava na ponta da agulha agora para falar exatamente o que você está falando, Virgílio. Vieram 3.000 pessoas. 4.000 pessoas e montei um circo nesse dia. Era um circo ainda naquele tempo. E vieram todos os canais de televisão. Veio a Globo, veio a Manchete, veio o SBT, todos eles lá estavam lá presentes. Foi uma festa maravilhosa. E nesse feijão, nós tivemos uma convidada especial que veio lá de Nova York, que era a Celita Jackson, mas aí eu falo mais para frente sobre o feijão de Nova York. E aí, depois desse feijão que o Virgílio acabou de falar, aí nós começamos a abrir o leque, né? Como nós fizemos o do Maxud, fizemos depois, logo em seguida, do Transamérica. Aí veio o Trenkel, que queria fazer no Hilton. Fizemos um grande lá no Hilton. Aí o Hierro, que trabalhava lá no hotel... Brás Hilton. Hotel Brasilton. Vieram mais de 1.000, quase 1.500 pessoas. E aí fizeram fila na rua. E o pessoal que passava na rua perguntavam quem era o que estava sendo homenageado, o que tinha lá dentro, entendeu? Para ter tanta gente na rua, né? Então, isso aí foi pegando. O feijão foi se expandindo pelo Brasil, para todos os cantos do Brasil. Aí, o que acontece? O Nilo Sérgio também, que era muito amigo do Guinle, do Copacabana, lá no Rio de Janeiro, levou o feijão amigo para o Copacabana, que foi um sucesso. Como lá no Copacabana Palace, que só serve caviar e essas coisas todas, vai fazer arroz e feijão? Bom, fizemos lá no salão principal do Copacabana Palace. E todas as televisões estiveram lá também. Então, vocês imaginam só. Nessas alturas, nós já tínhamos a carteirinha do Clube do Feijão Amigo e criamos também. O Nilo Sérgio conseguiu, com o Banco Nacional, criar também um cartão para o pessoal comprarem as coisas, comprar passagem, mercados, tudo que eles queriam, um cartão de crédito do Banco Nacional. Só que não vingou, nós vendemos 300, 400 cartões, mas isso foi por erro mesmo. Eu não soube trabalhar esse cartão. Imagina só se nós estivéssemos trabalhando esse cartão até hoje. Não é isso, Nilão? Mas foi uma pena. Tudo bem, são vitórias boas que nós temos aí para ir comentando com vocês. Do feijão amigo também, está aqui o meu Alexandre. Feijão amigo, só para vocês verem. Nada mais que nada menos que 25 governadores de todo o Brasil, 25, e alguns nós repetimos ainda. No caso do Oirã, lá de Mato Grosso, repetimos 2 vezes. E assim outros que foram repetidos também. O Danilo, lá em Porto Alegre, meus amigos, 4 governadores. E aqui no Rio de Janeiro, também tivemos diversos feijões amigos para diversos governadores. Bem, aí fizemos para Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, todo canto que vocês falavam, eles pediam para levar o feijão amigo. Como a Varig aqui em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, acharam interessante, e o primeiro para a gente fazer para fora foi o de Portugal. Aí que o diretor da Varig, naquela ocasião, queria levar lá para Portugal. Eu tinha uma amizade muito grande com um amigo meu que tinha um restaurante enorme lá no Castelo de São Jorge, o Pátio Alfacinhas. Foi o primeiro feijão amigo que nós fizemos em Portugal. Bom, o negócio pegou tão bem que a Marília Pera, naquela ocasião, estava visitando Portugal, fazendo
um teatro, ela esteve presente também. Bem, aí, só lá em Portugal, nós ficamos tão conhecidos que fizemos 7 ou 8 feijões amigos. O pessoal da Polícia Federal no aeroporto, já todos nos conheciam, porque teve um feijão que nós tivemos lá, que o Nilo se lembra muito bem, o Leonardo também. Nós enchemos daqui, levando comida daqui para lá, no primeiro. Levamos 62 carrinhos do aeroporto cheio. E na alfândega passava tudo. Porque o meu amigo Raminho era diretor da Varig e conhecia o pessoal da alfândega todo e passava tudo que nós chegávamos. Então, foi assim. Aí o pessoal da Varig de Paris souberam, aí fomos para Paris. Coisa difícil da gente conseguir os bilhetes. Conseguimos com a Varig naquela ocasião e com a Ibéria para levar o pessoal para Lisboa. Foram mais de 40 agentes de viagem, ninguém pagando nada. Eram de primeira classe, executivas e econômicas, tudo misturado. E para a Varig também. A Varig nos dava primeira classe, econômica e comum. Foram mais de 45. Me lembro até que o Aldo Leone foi também nesse feijão. Daí nós fomos para, depois desse feijão de Paris, que foi a Luísa Brunet, estava lá também no nosso... Não, feijão de Paris foi um espetáculo. Foi também umas 1.500 pessoas. Imagine só, no Meridiano Montparnasse. Depois, fizemos em mais 2, 3 feijões lá em Paris. De Paris, aí o gerente da Varig, lá de Nova York, o Lavageto, pediu para fazer em Nova York. E aí mais bilhetes ainda. E aí foi todo o pessoal daqui de São Paulo também. E aí, na ocasião lá do feijão em Nova York, a Celita Jackson é que ela organizou e preparou tudo. Vocês imaginam, em Nova York, no Plaza de Nova York, servia arroz, feijão, salada e bife, e a motivação era o avental. Em todos os feijões amigos, desde o Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, todo mundo com avental, comendo arroz, feijão, salada, bife e ovos. Acontece que, lá em Nova York, o cara, o cozinheiro, jogou fora todo o feijão, o caldo do feijão, ele deixou uma pasta. Aí o Leonardo, quando percebeu, estava fazendo a caipirinha lá na cozinha, correu para a cozinha, pegou um pouco desse feijão, bateu no liquidificador e jogou dentro e fez o caldo. Então, vocês imaginam. E daí para frente, nós começamos a levar o chefe de cozinha do Maxud, o André Servat, que hoje é falecido. Então, aí começou a ter o nosso cozinheiro nos feijões amigos. Bom, dessa história toda, teve o feijão amigo de Buenos Aires, teve no Chile, tivemos depois de Istambul. Moscou. Qual foi? Todos aí, e mais de 20 ou 30 amigos da Europa, Estados Unidos e tudo mais. Então é isso aí, um pouco da história do nosso Moscou feijão. foi importante. O que é? O presidente, Moscou. Pri, só fazer um pequeno detalhe em tudo que você contou. Lembrando que em todos esses lugares que nós fomos aí no exterior, as pessoas não entendiam como a gente conseguia fazer uma festa tão bonita com as cabrochas e com samba brasileiro, as escolas de samba, sem que eles pagassem um tostão. Então, eles chegavam até nós e perguntavam quanto que tem que pagar. Eu falei, não tem que pagar nada, vocês são convidados, mas não é possível. Como é que pode se vir um jantar desse nível, uma festa tão maravilhosa, sem ter que pagar nada? Esse detalhe é muito importante. Desculpa a interrupção. Não, interrupção nada. Muito bem, parabéns. É muita coisa, né, Roberto? Márcio, tá certo. tem que lembrar. O Nilo tem história aí para contar e está preparando um livro também para contar a história do feijão amigo. O Leonardo Coutinho fez 50 anos de viagem, e ele conta histórias tão pitorescas, engraçadas, que não dá tempo de contar tudo. Vai mais de 5 horas de programa. Mas é isso aí. Obrigado, Fagundes. Mas aí, seguindo aí, depois eu fui... Aí eu fiquei como
como presidente do Sindetur de São Paulo. No Sindetur eu fui para a Senitur e aí abrimos a Senatur. E aí eu continuei no Conselho Nacional de Turismo e no Conselho Estadual de Turismo. E aí, nessa ocasião, eu fui convidado para trabalhar, não, para ser presidente da Transbrasil. Vejam só que loucura. A Transbrasil já estava parando naquela ocasião e ela estava dando 35% de comissão para os agentes de viagem, só podia quebrar mesmo. Entendeu? E nessa ocasião, um amigo meu, amigo do Ada também, ele ligou para o Ada, depois ligou para mim e falou: Michelão, eu tenho um convite para fazer para você ser o presidente da Transbrasil, porque você tem os agentes de viagem, eles estão dando 35%, se você der 10%, 15% para o agente de viagem, dá para a gente levantar a companhia. Ela estava só com 2 voos naquele tempo, entendeu? Que era o Cipriano lá, que era o presidente, né? Aí, o que acontece? Aí, pelo advogado, que vocês conhecem hoje muito bem, que é o Roberto Teixeira, que era o advogado do Lula. E eu nem sabia, nem nada. Ele me chamou, falou que você... E não me deu tempo de eu checar, de consultar Transbrasil, advogado, nem nada. Ele falou: amanhã às 9h, lá no hangar da Transbrasil. Eu chamei o Adam, vamos embora para lá, vamos ver o que é que vai dar. Eu cheguei lá, já queriam que eu assinasse o livro como presidente. Falei: não, entendeu? Vamos ver, vamos pensar, me dar uma semana e tal. Mas aí eles já começaram a anunciar que eu seria o presidente da Transbrasil. Na minha chegada no aeroporto, a Globo já estava lá, as televisões, querendo como que eu ia levantar uma coisa que já estava falida. Eu estou chegando agora, não sei como que responder, você na minha opinião. Quando eu saí de lá, eu falo. Aí, na porta da saída, eles estavam lá esperando, todos eles. Eu vou falar o que eu falei a eles: esperem, aguardem, entendeu? Que me deu uma semana para mim tentar ver o que vai acontecer, se vão aportar algum dinheiro, se vem de fora ou não vem e tal. Aí a romaria na porta do meu apartamento, das televisões e funcionários da Transbrasil me pedindo um emprego, que se voltasse a voar, e isso, aquilo e tal. Aí eu dei um prazo para a Transbrasil, falei: eu vou esperar até sexta-feira para vocês me darem se vai entrar esse dinheiro ou não vai entrar, porque eu não posso chamar o pessoal, pilotos, as comissárias, tudo mais, se já estão devendo há 7, 8 meses para eles. Primeiro vão ter que pôr eles em dias para depois pensar em voar. Bom, aí na sexta-feira eu fiz uma coletiva de imprensa lá na CNTU, junto com o Adel, e na ocasião tinha o advogado que é o sogro do Alexandre, o Alex Jarucci, que é um grande advogado, e ele falou: Michelão, cai fora. Mas o Caio Luiz de Carvalho, que era o ministro também, não sei se era ministro ou era presidente da Embratur na ocasião, ele então falou, estava acho que em Nova York ou Los Angeles, e ele viu meu nome no New York Times, como presidente da Transbrasil. Ele falou: Michelão, você é louco, que você está entrando nessa? É frio. Bom, e eu chamei o advogado aí, parente do sogro do Alexandre, e esperamos 4 horas, estamos numa sala reservada e a imprensa no nosso salão enorme. Aí, às 4 horas, ligamos para o banco, não depositaram nada. Aí eu nem cheguei a renunciar, porque não foi renúncia. Mas como eles já estavam divulgando que era o meu nome, as televisões queriam saber. Aí eu fui para a sala e eu informei, falei: olha, não depositaram, então não sou presidente da Transbrasil e nem fui presidente da Transbrasil durante uma semana. Então, essa foi a história da Transbrasil. Entendeu? Então, mas falando um pouquinho do Feijão Amigo também, eu esqueci de falar para vocês que nós homenageamos também os presidentes das companhias aéreas e algumas autoridades, como naquele tempo o Guilherme Paulos, da CVC, que nós homenageamos também, e homenageamos o presidente da OIAB, que era o Durso, em São Paulo, e muitos mais, eu não me lembro de quantos por aí que foram. Agora, de cidadãos,
de títulos de cidadãos, recebi 22 títulos de cidadãos. Cada presidente de sindicato meu fazia questão de que eu recebesse um título de cidadão no seu estado. Então, o primeiro título foi aqui em São Paulo, na Câmara Municipal. O segundo foi no Rio de Janeiro, entendeu? Que aí o Nilo Sérgio conseguiu lá para mim receber, e o presidente do meu sindicato avião recebeu o título da cidade do Rio de Janeiro. Um ano depois recebi o estado do Rio de Janeiro, junto com o Nilo Sérgio também. E aí foi por diante, aí foram todos os regiões amigos, um por um, sem eu mencionar os que eu me lembro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Recife, Salvador, Belo Horizonte, e assim por diante, Aracaju, todos eles aí, 22 sindicatos, que ninguém no Brasil recebeu. Aí recebi alguns também estaduais, de algumas cidades, como Serra Negra, como no Guarujá, e algumas outras cidades aí que eu acabei recebendo também. Isso aí é um pouquinho da história da minha vida. E aí chegou a história das pimentas. Aí eu comecei a colecionar pimentas. Como pimentas? Eu pedia para o pessoal guardar os litros de uísque para mim, e eu ia lá no Mercadão e eu comprava as pimentas em cores. E eu colocava 4, 5, 6 cores nos litros de uísque vazio, lógico. E colocava álcool, vinagre de álcool. Mas aí chegou uma ocasião que eu tinha mais de 300 litros. E aí comecei a trazer pimentas das minhas viagens para o exterior. Aí, quando eu comecei a viajar para o exterior, que hoje eu conheço 35 países, eu trazia as pimentas do exterior, as que eram em vidros e as que eram as pimentas nativas. E enchia nos vidros. Aí a Globo ficou sabendo da minha coleção de pimentas, aí quis gravar, que era o Carlos Nascimento, que fez uma viagem comigo para a Escócia, naquele tempo, junto com o pessoal da Credicar, que eles convidaram algumas autoridades para ir para a Escócia. E aí então, o Carlos Nascimento, aí que nessa ocasião ele fazia o jornal Hoje, vieram em casa e filmaram a minha pimentoteca, e aí o negócio foi pegando, e hoje em dia quem cuida das pimentas é o meu filho Fábio. E ele gostou tanto que ele começou a plantar pimentas, a pimenta mais cara, a pimenta mais forte do mundo. Agora entrou na sala o Celso Silva, um abraço. A pimenta mais cara, a Carolina Reppel. Ele tinha 2, 3 pezinhos. Para vocês saberem, hoje ele tem mais de 3.000 pés de pimenta. E ele, então, abriu uma pequena fábrica, lá no sítio onde ele mora, em Monte Alegre do Sul, e começou a vender as pimentas pela internet. A coisa pegou tanto que ele vende mais nos Estados Unidos e para a Europa, até. E aqui no Brasil também, pimenta nucleares, que ele chama. E ele pôs o nome de Viciados em Pimentas. Se vocês entrarem aí no YouTube, vocês vão ver Viciados em Pimenta.com, vocês vão ver a plantação dele, a história dele toda, né? Então, a minha coleção de pimentas ficou na mão dele e eu parei de encher os vidros de pimenta. É isso aí. Então, provem a pimenta dele, a pimenta mais forte do mundo, Viciados em Pimentas, né? Aí tem a história também da mortadela, como surgiu. Isso para encerrar agora a história da mortadela. A mortadela, nós fomos para a Itália ver um jogo do São Paulo, quando ele vendeu o Careca, lá para o Nápoles. E o Leonardo, o Abel e mais os gerentes de banco, porque o gerente de banco que vendia uma poupança, e aquele que vendia há mais de certo tempo. Aí levamos lá para a Europa. Quem é que está falando? Não, então, levamos para a Europa o gerente do Banco Bameirindos, que era uma grande poupança que eu tinha naquele tempo, e de outros bancos também. Aí que eu estava falando levamos uma mortadela de 10 quilos. E aí ficou rolando na passadeira do aeroporto
numa caixa fechada. O cachorro foi lá e cheirou a mortadela. Aí o Leonardo pegou a caixa, e aí os guardas falaram, o que tem aí dentro? O Leonardo falou, uma mortadela. Ah, abre essa mortadela. Quando eles viram a mortadela, falaram, como que vocês trazem uma mortadela? Se aqui na Itália a melhor mortadela é a da Itália. Todo mundo deu risada. Bom, ele acabou liberando a nossa mortadela e foi liberada. E levamos lá, e ainda sobrou ainda um pedaço da mortadela lá de Nápoles. Assistimos o jogo lá no Careca, viemos embora. E, não, aí logo em seguida, teve o feijão amigo lá no Melhar, também de Madrid. Aí nós levamos a mortadela e fomos cortando e servindo. Aí tem umas histórias muito boas para contar, mas está no livro do Leonardo. Vocês pegam o livro dele, que aí conta essas histórias. Bom, aí o Alexandre encampou também a história da mortadela e aí começou a colocar na Secretaria de Turismo e nos eventos da CVC. CVC também se animou, o Guilherme Prau, o Guilherme, e aí começou a pôr nas feiras de turismo da VIRP, aqui de Campinas, de Serra Negra, todas as feiras que tinham. E nas feiras da BAB, da WTM, todas as feiras que tinham, de Gramado, de Gramado, qual era outra também? Bom, todas as feiras que tinham, nós levávamos a mortadela de 100 quilos, uma mortadela que nós transportávamos pela Gol. Naquele tempo estava liberado os pesos para nós, e quando chegava na feira uma mortadela de 1,5 metro, 2 metros, ficava todo mundo apaixonado e fazia filas e filas. Aí o nosso secretário de Turismo, Lumitz, aqui de São Paulo, agradeço a ele também, porque deu uma força grande para o Alexandre, colocando em todas as feiras que a Secretaria de Turismo participava, então tinha a mortadela. Só que aí a mortadela chegou até de 4 metros, de 400 quilos. Nós colocávamos lá no estande lá da Ancoradouro e da Azul, e era filas e filas. Depois começamos a colocar nos estandes da Secretaria de Turismo. Sim. Bom, e aí pegou o negócio, aí essa mortadela de 4 metros é só eu que fiz, ninguém fez, de 300 a 400 quilos, éramos só nós. Hoje a mortadela que fornece para nós é da Marba, uma mortadela que é italiana, a massa dela é feita daqui, como fazem lá na Itália. É isso aí, pessoal, um pouquinho da história da minha vida para se chegar aos 80 anos. Roberto Fagundes está lembrando. Pode falar, Roberto. Márcio, vai me dar licença aqui, mas dentro desses assuntos todos que eu tive a oportunidade de participar, vários deles aí ao seu lado, eu não posso deixar de passar batido a viagem que nós fizemos junto com o cozinheiro lá do Maxud para Nova York, num feijão amigo no Hotel Royal Plaza, organizado pelo Gerardi, pelo Zé Gerardi, e nós fomos junto com a Varig. Nós embarcamos em São Paulo e você, às 10 horas da noite, passou lá no lugar que você comprava as carnes, os filés, e colocou numas 10 malas, daquelas malas duras, e trancou, os filés estavam congelados, e os trancou na mala. E nós embarcamos 11h30, meia-noite, nós embarcamos para Nova York. Chegamos no aeroporto Kennedy, quando vieram aquelas malas duras, completamente cobertas de gelo na parte externa, elas, na hora que bateram na esteira, abriram e espalhou carne para tudo quanto é filé de carne. E nós saímos catando os filés e tentando jogar dentro das malas e fechar as malas para que a polícia não visse, muito menos os cachorros. E aí você pegou um daqueles carrinhos grandes que carregam bagagens maiores, pusemos as malas congeladas e, por cima, as caixas de avental. E fomos passar na alfândega. A representante da Varig, que estava lá nos esperando... Sumiu a voz. Hein? Fagundes, subiu a voz. A representante da Varig, que nos esperava, na hora que viu aquilo, ela falou, olha, eu vou esperar vocês lá fora, que tem um ônibus. Se vocês conseguirem passar com isso, eu estou esperando vocês lá fora. Mas se a polícia parar vocês aí, vocês, pelo amor de Deus, nem
porque senão eu vou presa também. E aí, na hora que nós fomos passar, o chefe da alfândega veio e perguntou para você, que sempre teve aquele inglês maravilhoso, né? Perguntou, o que é isso? Você falou assim, feijão amigo. Cara, como feijão amigo? Aí você abriu a caixa e mostrou os aventais para ele. E ele não estava entendendo nada que estava acontecendo, nos deixou passar. Chegamos lá. Aí você perguntou para ele, na hora que passou, quantos vocês são aí? Ele falou, por quê? Porque eu quero dar um avental para cada um de vocês. E o cara falou, não, passa, passa, passa. Chegamos lá fora, a moça não acreditava que nós tínhamos passado. E aí, logo em seguida, veio o chefe da alfândega, que tinha controlado tudo, bateu nas suas costas, e nós falamos, pô, agora estamos presos todo mundo. Ele mudou de ideia, vamos para a prisão. Aí ele falou assim, somos 15, você tirou 15 aventais e deu para o chefe da alfândega em Nova York, e entramos todo mundo com aquele contrabando de carne, vocês imaginam, entrar com 15 malas carregadas de carne em Nova York, vindo do Brasil. Então, eu só queria acrescentar esse pequeno detalhe, presidente. Ok, muito bem lembrado. Gente, só por uma questão de mecânica do processo aqui, nós já estamos aí há 1 hora, então nós temos 15 minutinhos, eu queria fazer duas coisas. Eu vou passar algumas fotos para o Michelão ir comentando, mas eu gostaria que depois cada amigo dele fizesse um depoimentozinho de 30 segundos cada um para a gente fazer o registro desse momento aqui. Eu vou compartilhar com vocês então aqui algumas fotos que o Michelão me mandou, e aí vocês vão olhando aí e o Michelão vai comentando, ok? São fotos interessantes que falam um pouco daquilo que ele praticamente vivenciou esse período todo aí. Vocês estão continuando a ver aí, estão vendo já a tela? Perfeito. Então tá. Esse aí é o nosso famoso Michelão. Michelão, você está com o microfone aberto, né? Você pode ir comentando aí. É ok. E aí é quando eu tinha 5 anos de idade. A minha irmã Olga, o meu irmão Nicolau e o meu irmão José lá em Coab. Nesse tempo, as fotos eram tiradas da máquina e eram reveladas em foto. Aí quando nós fizemos o feijão com a Luísa Brunet em Nova York, que aparece o Nilo Sérgio do lado, a Luísa Brunet, a estilista, eu e está o Tocha e o Leonardo. Feijão de Nova York. Aí quando eu comecei a jogar basquete na ACM, esse mais comprido, isso eu. Eles chamavam meu apelido lá, era melancia. Era compridão, não sei por que melancia. Eles chamavam de melancia. Aí quando eu era magrelão, quando eu comecei a jogar basquete, esses 3 que são do meu lado aí, eram amigos meus que jogavam no aspirante. Olha só que eu era magro naquele tempo. Aí é o time do Corinthians. O Angelim, que ele técnico do meu lado, depois tem o do lado também. Eu sou o magrelão mais alto aí da turma, depois o Angelim, depois o Vlamir. E agora eu estou sem óculos, eu não estou enxergando bem aí. Eu sei que eu estou vendo. Bom, vamos mudando. Aí, quando eu recebi o título no Rio de Janeiro, eu tenho o Nilo Sérgio e o Neves também. Quem era, Alexandre? Fábio Neves. Fábio Neves. O Sávio do trem do Corcovado. Isso. E foi o título que eu recebi lá no Rio de Janeiro primeiro. Depois eu recebi o segundo. Os dois foram por intermédio do Nilo Sérgio. Aí foi quando eu fui receber o título do Roy Taylor, lá no Mercado dos Eventos. Eu e a foto. Aí o feijão amigo que nós fizemos para o prefeito, o Eduardo, lá do Rio de Janeiro. O Eduardo que recebeu o prato do feijão. Aí a minha netinha, na cozinha, tinha o avental do feijão amigo. Esse do Fábio. Essa aí é a Carolina, a mais forte do mundo. Ele tem essa plantação e está cuidando agora
Essa foto aí eu mandei para a CNC. Depois que nós saímos da CNC, nós fomos para a CNC. Lá o Alexandre de São Paulo me pediu uma foto. Aqui estou eu, a minha esposa e meus 3 filhos, Marcelo e Alexandre. Faz tempo essa... Aqui foi um evento árabe também que nós fizemos, quando eu completei 40 anos, mais ou menos, e ela colocou essa roupa árabe, a Fátima. Aqui, quando teve as eleições e as nossas convenções em Brasília, aí todos os presidentes de sindicatos reunidos lá, junto com o Carlos Alberto de Sá, presidente da Voitura, e todos os presidentes do meu lado. Aí, quando eu recebi o título em Serra Negra, eu e meus 3 filhos. Aí o Fábio com uma das pimentas que eu tinha guardado há 30 e 40 anos. Aí uma viagem que eu fui eu com o Alexandre para Nova York. Foi durante o fim do ano, né, que o Alexandre não conhecia Nova York, e nós fomos juntos. Pegamos um frio lá de 3 graus. Aí as mortadelas lá no Mercadão, que tem o sanduíche de mortadela. Olha só o tamanho do sanduíche que era. E quando eu comecei com a mortadela, eu fui lá fazer um programa lá com o dono ainda, que é o falecido, era o seu Mané. Hoje faleceu e hoje fica o filho dele lá. Mas olha o tamanho do sanduíche. É isso aí, pode ir. Aí, quando eu viajei para Lisboa, e aí tiramos essa foto. Teve 2 fotos nessa mesma igreja que eu tirei, que o Nilo Sérgio, que estava comigo a primeira vez, e o Avelino, do restaurante Avelino do Guarajá, também tirou uma foto como essa lá em Fátima. Só para vocês saberem, eu fui mais de 20 vezes a Fátima, porque a Fátima era devota dela, minha esposa, e eu, cada vez que eu ia para Lisboa, tinha facilidade da Varig, primeira classe da Varig toda vez, desde o tempo do Hélio Schmidt. Então, até o fim da Varig, eu sempre viajei com a Varig por todo esse mundo. Por isso que eu conheço tantos países no mundo, pela Varig. Depois comecei a viajar com o Constantino Júnior da Gol e o Tarcísio. Muito obrigado, Tarcísio, de estar aí participando aí do nosso live. Obrigado, Tarcísio. Você não pode ficar fora, você tem que estar junto da nossa aviação. Você precisa voltar o mais urgente possível, tá bom? E aí algumas pimentas do Fábio. E mais o bacalhau. O bacalhau nós começamos a fazer também. E hoje é um sucesso, entendeu? Esse bacalhau de 800 gramas, que é o melhor aqui de São Paulo. E eu compro as caixas aí, todo mundo. O Marciano só hoje pediu 9 caixas, né? O Delemar pediu mais 3 caixas. Lá da Voitura, o Carlos Alberto, pediu 20 caixas. No ano passado, ele pediu 40 caixas. Então, vocês imaginam só, eu que não tenho restaurante, não tenho nada, fico fornecendo aí para os meus melhores amigos. O Maurão, lá de Campinas, pede também o bacalhau. Estou esquecendo os nomes, o pessoal da Sol Festa, e assim por diante. E nós aqui, o Alexandre é campeão de fazer esse bacalhau. E as minhas 2 netinhas aí, né? Eu tenho netos de 23 anos, que é o Vitor, que é do Fábio. Ele tem mais uma menina de 16 ou 18 anos. Aí ele tem essas 2 gêmeas também. Depois o Alexandre tem 2 filhos, tem o Alexandre Alex, que é o nome dele, tem a Júlia também, que é uma menina maravilhosa. Cada vez que eu mostro a foto dela, todo mundo acha que ela deve fazer capa de revista, de tão bonita que ela tem 18 anos. Né? Então, esses são os meus netos. E aí, a revista Caras, que publicava toda vez que nós fazíamos Feijão Amigo, ela publicava. Eu não sei quem é que está na foto, qual é esse evento, mas todos os feijões amigos do exterior e aqui no Brasil, a Caras publicava. É isso aí, Márcio.
Aqui tem o ministro de São Paulo, que é o ministro não, tem o secretário de turismo, que é o Lumitz, né? É o ministro Lumitz. Nós chamamos ele de ministro até hoje, porque ele foi tão bom como ministro que hoje ele é secretário de turismo aqui do João Dória. E do lado dele está o ministro hoje de turismo, Marcelo. Que tem a Mortadela aqui, o Marcelo. E fora disso aí, todos eles, olha só o tamanho da Mortadela que nós conseguimos levar para todo o Brasil. Só que quando era esse tamanho, ela ia com a transportadora no caminhão. Junto com a Azul e com a Tarcísio, nós levávamos a metade dela, de 150 quilos. Né? Obrigado, Tarcísio, somando. Aqui o Alexandre, que é o nosso cozinheiro, feijão de Nova York, esse é o avental de Nova York, que foi mudar. Pediram para mudar, fazer de avental. E o Sérgio, campeão, que fez não só a carteirinha do meu amigo foi o Adel, que criou o não, junto com o Leonardo, o Cláudio Lois, o Nilo criou essa carteirinha de crédito, cartão de crédito. Só ir comprar com o cartão de crédito do clube de mal administrado. E aí foi numa viagem que nós fizemos para Portugal. Aí o Nilo Sérgio também, ele fotografou, a adega. Tem uma história muito bonita para contar dessa adega, que o Nilo Sérgio aqui sabe. Okay? Bom, gente, nós passamos um pouquinho do... Oi, Michelão, sumiu teu som aí. Pois não? O Aldo. Parabéns, Aldo. Pode falar. Está sem som, Márcio. Sim, quem quer falar aí 30 segundos? Ok, eu só queria agradecer, dar os parabéns, Pri, fiquei emocionado de poder ouvi-lo, dar um grande abraço no Aldinho aí, filho do nosso querido amigo Aldo Silveira, da Varig, lá do Rio, e a todos os amigos que estão escutando aí também. Parabéns, Márcio, pela homenagem mais do que justa a esse guerreiro e amigo querido nosso, que é o Michelão. Virgílio. Só dar um abraço forte ao Michel, estou aqui do lado da casa dele, e parabenizá-lo pelos 80 anos e aproveitar para um abraço a todos que estão aqui nessa live, em especial, lembrando que eu estou com o Michel e não abro. Ok. Aldo. Bom, vou te falar com o Aldo primeiro. Peito para falar. Só tenho muito orgulho de ter participado dessa geração. O Michel praticamente me carregou no colo, literalmente. Hoje eu sou um homem de 60 anos e não tem muitas palavras para dizer as pessoas espetaculares de todo esse grupo do Feijão. Fagundes aí, que eu não via há muito tempo. Me lembro muito de você, Fagundes, o seu irmão. Eu estou um pouco emocionado porque eu perdi um irmão agora, há 2 dias, um amigo-irmão de moto, né? A gente viajando juntos. Mas, Michel, eu só quero deixar um recado final. Eu te amo de paixão, você como meu segundo pai, é uma pessoa excepcional, é uma das pessoas raras que eu conheço na minha vida. Obrigado por ser amigo de vocês. Aldinho, presidente Aldo, muito obrigado a você por dirigir o nosso sindicato aí no Rio de Janeiro e transmito um abraço. Ele foi um dos primeiros feijoeiros nossos e ele coordenou muitos feijões aí no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que ele também foi o fundador do Clube do Feijão Amigo, e nós devemos muito ao seu pai. Transmito um abraço para ele também. Obrigado, Aldinho. Luiz. Opa, vamos lá. Importantíssimo e merecida essa homenagem aí ao nosso presidente Michelão. Me sinto honrado de estar aqui presente nesse momento. O Michelão, um ícone do nosso segmento, liderou vários momentos de crise do nosso segmento, sempre saindo e dando a cara em prol do segmento. Isso é inegável, todo mundo é testemunha disso. Nos encontramos várias vezes aí, mundo afora, nos eventos da Embratur. Não sei se você lembra disso, Michelão. O Fábio também, muitas das vezes,
nesses momentos. Um homem que eu aprendi a gostar. A gente, nas nossas idades, é difícil fazer amigo. E o Michelão, eu realmente desenvolvi um carinho muito grande. Ele sempre foi amigo dos amigos, ele é um homem em família, né? É uma honra ser amigo do Michelão, né? Queria parabenizar o nosso amigo aí por essa trajetória, história de vida e de dentro da nossa atividade, e parabenizar o Márcio por essa iniciativa. Michelão, um abraço. Ok. Obrigado. Obrigado, Luiz. Mário, quer falar alguma coisa, Mário? Nosso querido amigo da CNM. Gaúcho, tchê. Isso aí. Primeiro, saudar o Márcio Santiago, parabenizar pela iniciativa, Márcio. De homenagear, fazer essa homenagem ao Michelão. O Michelão, ele não me conhece muito, conhece assim dos eventos, né? Mas nós sempre tivemos uma grande admiração por ele. Eu, desde que comecei a trabalhar com turismo, quando fui vereador em São Miguel das Missões, de 89 a 92, participando dos eventos de turismo, das feiras da BAV, enfim, outros grandes eventos, conheci o Michelão, né, e acompanhava a trajetória dele, as notícias, enfim, o trabalho todo envolvendo o turismo. Depois eu fui prefeito de 97 a 2004, por 8 anos, sempre o Michelão presente nos eventos, nas feiras nacionais, feiras internacionais, nós sempre convivendo, né, e conversando e aprendendo um pouco com ele. Depois, e agora na CNM, né, eu estou lá representando aí os mais de 5 mil municípios do Brasil, eu fiz questão de participar aqui, Márcio, para trazer a homenagem dos municípios brasileiros, por esse ícone aí que é o Michelão, cumprimentar pelo seu aniversário, né, uma personagem conhecidíssima que fez muito para o nosso turismo. É uma referência para o Brasil e para os municípios. Então, um abração, Michelão. Feliz aniversário, que todos os dias da sua vida sejam preenchidos por muita saúde, paz, amor, fé, boas amizades e infinitas bênçãos. Tudo de bom, parabéns, felicidades, grande abraço. Ok. Miriam, tá aí ainda, Miriam? Renato, alguém quer falar? Quer fazer algum comentário? Mais, pode fazer os... Eu gostaria de falar aqui, Danilo, do Rio Grande do Sul. Ô, Danilo, vamos lá. Bom, o presidente me citou 2 vezes aí, estou muito lisonjeado, meu presidente, por tudo, e só agradecer que desde 89, num Feijão Amigo em Maceió, lá num evento da Tereza Valente, que eu comecei a conhecer o Feijão Amigo, apesar de já estar um pouquinho mais tempo no turismo, e desde lá, depois, participando do Cindetur como presidente e fazendo parte desse grupo de amigos que é a FENACTUR, só tenho a desejar uns 80 anos e mais 80, se for possível, para o Michelão, porque ele é o cara do turismo. Parabéns, presidente, e vamos continuar com a mortadela, com o Feijão Amigo, com tudo, com o bacalhau, e parabéns e um grande abraço para o Alexandre aí também, para os seus filhos aí, que tive o prazer sempre de conhecer e de conviver. Parabéns a todos e obrigado por essa grande oportunidade de nós estarmos aqui reunidos com o Michelão. Obrigado. Ok, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra aí para passar para o Michelão fazer as considerações finais aí? Ô, presidente, eu só queria pedir para que vocês não deixem de ouvir a música do Nelson Cavaquinho chamado Pranto de Poeta. Eu acho que você ouviu essa música já e deve ter sido essa ideia sua de que colocou você organizando essa oportunidade de homenagearmos ao presidente. Se vocês tiverem oportunidade, não deixem de ouvir. Pranto de Poeta, do Nelson Cavaquinho. Um abraço para todos. Ok, Roberto. Sucesso aí. Registro aqui a presença do Renato Alves, um jornalista da nossa região aqui de São Paulo. Obrigado, Renato. Seja bem-vindo aí. Abraço. A Miriam me disse aqui que está sem som, mas a gente sabe do carinho que ela tem pelo Michelão. Então, Michelão, ela está registrando aqui no paralelo aqui. Um grande abraço para você e tudo mais. Bom, eu passo a palavra ao Michelão para considerações finais, e dizendo para vocês que depois nós vamos compartilhar esse vídeo, vou publicar no YouTube e a gente jogar aí para quem não pôde participar, ouvir um pouco dessa história maravilhosa que é do Michelão. Michelão, a
palavra é tua para as finalizações aí. Meu querido Márcio, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado. Você, quando me convidou, eu me senti até grande demais. Eu já sou grande, eu dobrei o meu tamanho. Estou preocupado de conseguir juntar isso tudo aqui no meu miolo, na cabeça, porque é muita história, não deu para me contar tudo. O Alexandre me ajudou também, eu ia voltar, lembrar, voltar. Eu acho que deu certo. Eu quero agradecer a todos que participaram nesse live, todos, sem mencionar nome de nenhum, todos que tiveram os grandes amigos. Eu dependi a minha vida inteira de vocês todos que caminharam junto comigo, porque eu sozinho não conseguiria ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sou estimado, carinhoso por todo o Brasil e no exterior. Eu passo lá em Lisboa, tem gente que me chama na rua. Eu passo em Paris, Nova York, Miami, Orlando. Quando vocês acharem que eu já passei, tem gente que me conhece e até me chama 2 vezes o nome, eu até estranho, mas é isso aí. Encerrando, então, agradecer a todos vocês que participaram e continuem na minha vida. E peço a Deus para abençoar vocês desse vírus, que, se Deus quiser, nós vamos estar longe deles lá para janeiro, fevereiro, e nós vamos poder sair de casa e nos encontrarmos, nos abraçarmos. Mas não esqueçam, usam sempre a luva, que vocês estão vendo. A luva não, o Alexandre está me chamando a atenção aqui. Usam a máscara, lavem as mãos, álcool gel, sabão, e não esqueçam, gente, evitem aglomerações. Essas minhas falhas, de vez em quando, dá na minha cachola mesmo, viu? Tá bom? 80 não é para qualquer um. O Alexandre falou do meu lado hoje cedo. Pai, se eu chegar nos 80 anos, me lembrar metade do que você lembrou aqui, que você vai falar, eu já estou satisfeito. Mas eu agradeço a equipe toda, os meus amigos aí, que me lembraram também, recordaram algumas coisas. Abraço, Márcio. Abraço a todos. Obrigado. Depois me manda o material todo que eu vou também divulgar. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Ok, Michelão, um abração para vocês. Obrigado, pessoal. Abraço a todos aí. Até a próxima aí. Valeu, abraço. Próximo, pessoalmente, comendo mortadela, hein? Abraço. Abraço. Comentário. Sempre certo. Pegamos a do sábio, caralho. Só de você inventando no. Já bem, teve um monte. Você não nem eu. Mas. A mortadela